pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estarmos juntos aqui conversando, mais uma oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre a beneficência, assunto lá do capítulo 13, meu especificamente, lá nos itens 15 e 16. Então vamos agora à nossa página de início do estudo de hoje, tá? Que ela é do livro Momentos de Paz e o nome é Beneficência. O livro foi editado pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. O livro Momentos de Paz. Bom, então vamos lá para a página inicial, para o texto. Todo pão que repartes é valor que acumulas, agasalho que deis, faz-se apoio a ti mesmo, coragem que transmitas. É uma luz que te segure, ofensa que perdoas, é paz que te acompanha, não espere dos outros compensações quaisquer. De todo bem que faças, a resposta é de Deus. Bom, e assim, vamos agora para a nossa prece de início. Bom, e agora na nossa prece, nós vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, pedir a Deus, né, proteção para esse nosso estudo de hoje, agradecer por estarmos participando dele e pedir bênçãos, né, de paz, de luz para todo o nosso lar. Que assim seja, Pai querido. Vamos ao nosso estudo de hoje, graças a Deus. O livro dos Espíritos, ele foi dividido em 3 grandes perguntas para as quais o ser humano deseja obter respostas. E quais seriam essas perguntas? Quem sou, de onde vim e para onde vou? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele surgiu de uma parte de O Livro dos Espíritos, tá? Mais especificamente da parte das leis morais, principalmente se dividindo o Evangelho em 8 propostas baseadas nos ensinamentos de Jesus do Novo Testamento. Hoje nós vamos conversar sobre a proposta do ideal a atingir, que é uma dessas 8 propostas, né, do Evangelho. Tá? Ela está relacionada ao ideal a atingir com a caridade desinteressada. O que significam, né, as palavras de Jesus. Que as palavras de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Inclusive é o capítulo do estudo de hoje, né? É o assunto. Bom, que devemos fazer o bem única e exclusivamente pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado e não, de forma alguma, como meio de chamar a atenção para nós mesmos, né? Felizmente, é o que costuma acontecer. Então, nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente, né, esse assunto, o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o bispo Adolfo nos aponta as diversas ações em que a caridade pode ser percebida. Ou seja, as virtudes a serem cultivadas para se atingir a verdadeira caridade. Lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec está simplesmente querendo saber como Jesus empregou a palavra caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra, né, caridade, de acordo, então, com o entendimento de Jesus. A pergunta da questão 886 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem a Kardec apontando para 3
virtudes, que são benevolência, indulgência e o perdão. Então, os espíritos respondem que a caridade ela é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu não falei até agora, mas eu estou conversando com vocês, variando aqui as cenas, e vocês estão podendo acompanhar aqui alguns slides, tá, que fazem o resumo. Inclusive o anterior, né, que eu passei, que é esse aqui, ó, ampliei um pouquinho para vocês, que falou das perguntas: quem sou, de onde vim, para onde vou, o ideal é atingir a caridade desinteressada, e o assunto que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Tá? Desculpe por não ter atentado para vocês antes, e vão acompanhando os quadrinhos, que agora eu já estou aqui nesse segundo. Então, continuando, né, atualmente vem sendo, inclusive, utilizado, né, a inicial da benevolência, indulgência e perdão, que é conhecido pela mnemônica BIP, BIP. A benevolência, então, se exprime pelo que? A boa vontade e na disposição para a prática, para praticar o bem. A indulgência é clemência, misericórdia para com as imperfeições alheias. Quem nesse mundo não tem imperfeição? Tem gente que acha que não tem imperfeição, né? Que só pode criticar, que só pode julgar, que é perfeitão, que é bonzão, que é o último biscoito do pacote, né? Na gíria usada por muitos. Mas não existe isso na prática. Só o cara se sentir, porque na prática todos temos imperfeições. Bom, o perdão é ato de desculpar as ofensas. Ou seja, o trabalho em favor do semelhante é exercício da benevolência. A solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Isso se traduz no exercício da indulgência. Colocando um pouco mais, né, melhorando aqui quais são essas virtudes que compõem a virtude da caridade. O exercício do perdão, aqui desmiuçando ele mais um pouco também, ele se exprime na compreensão, é o esquecimento, gente, do mal que tenhamos sofrido de alguém num ato de intolerância. Quando exercitamos a benevolência, estamos praticando a caridade material e a caridade moral. Inclusive, eu coloco aqui novamente o quadrinho que resume essa questão da benevolência, indulgência e perdão, o agir, o pensar, o sentir e as caridades de acordo aqui com essas virtudes. Bom, então, quando exercitamos a benevolência, estamos praticando caridade material e caridade moral. Quando exercitamos a indulgência ou então o perdão, as duas outras virtudes, componentes da virtude maior que a caridade, nós estamos exercitando a caridade moral. E aí, né, a irmã Rosali, lá no item 9 desse capítulo 13 que estamos conversando hoje, ela nos aponta que a caridade, gente, moral, ela consiste em suportarmos uns aos outros. E ela nos alerta que é justamente isso que menos conseguimos fazer, que menos fazemos nesse mundo. Bom, então a irmã Rosali, ela acrescenta que fazer, né, a caridade moral não custa nada de material. Então qualquer um pode praticar. Em linhas gerais, a caridade material, que consiste em fornecer roupas, alimentos e recursos necessários aos necessitados. Não é tão difícil, mas há quem não tenha condições de fazer isso. Todavia, nós temos a caridade moral, que por sua vez também não é nada fácil.
para que todos nós, para todos nós, a caridade moral também não é fácil. Aliás, ela é bem difícil se a gente for pensar. Olha só, porque ela consiste em suportar, tolerarmos uns aos outros. Olha como é que... E a gente não faz isso e às vezes nem se esforça para tal. Exemplificando, vamos lá mexer mais um pouco na ferida. Temos aquelas pessoas que ficam apontando lá os defeitos dos outros. Inclusive a quem, justifique, eu me separei, por exemplo, daquele marido, ou daquela esposa, ou daquele companheiro, ou do namorado, ou da namorada, ou então por causa desses motivos. Ou então porque ela não vai com a cara, de um vizinho, de um colega de trabalho, ou até de alguém da própria família. Às vezes, é uma questão de antipatia. Para nós, na visão espírita, para o espiritismo, são questões de outras vidas a serem resolvidas, arestas a serem aparadas. Ou então a pessoa realmente nos feriu, nos fez um mal em algum momento, e fica difícil que nós, infelizmente, ainda bem inferiorizado, temos a questão do rancor, do ódio, da raiva, temos o orgulho também, a vaidade, e por aí vai. Bom, e aí nós temos agora mais uma coisinha para pensar, Vamos destrinchar mais. Agora, a benevolência e a beneficência. Vamos lá. A benevolência e a beneficência, elas são virtudes, ampliar aqui para vocês, presentes no Evangelho. Que, aliás, a beneficência é o assunto maior de hoje. Então, elas são virtudes presentes no Evangelho e elas compõem a caridade também, que é a virtude maior. Elas são presentes no Evangelho e ambas estão ligadas com a caridade. A beneficência, ela está incluída na benevolência. Devemos fazer o bem aos outros, independente se desejamos ou não. Como assim, Branco? Desejamos ou não? Porque é naquele sentido, não vou fazer porque não estou me sentindo. Mas você faz, vai fazendo, vai se forçando a isso, até que um momento você vai conseguir. Tem que dar o primeiro passo. É nesse sentido que estou falando aqui em desejar ou não. Bom, e a benevolência pode acompanhar a beneficência, mas sempre deve ter por objetivo ir muito além dela, a benevolência, do que a beneficência. A beneficência é fazer o bem. A benevolência é desejar o bem. A beneficência então o quê? É a virtude da prática do bem. Não é? De novo, é a virtude da prática do bem. Essa é a beneficência. E a benevolência? É desejar, o bem, ou seja, a benevolência, que nós temos que ampliar esse sentido. A beneficência, é essa virtude de praticar o bem, de fazer benefícios a quem necessita. Tem a questão material, mas tem a questão moral também, um pouco na beneficência. Mas nós olhamos a beneficência mais na questão material. Bom, no seu exercício diário, na beneficência, tem a questão do lar, expandindo-se para fora, aos seus vizinhos, aos colegas de trabalho, aos estranhos. Vai o homem, assim, dessa forma, desenvolvendo o amor ao próximo. Repetindo, mesmo que não deseje. Ele vai se forçando nessa prática. E aí ele vai vendo o outro como irmão, mesmo que ele não seja o amigo, mesmo que ele não seja o vizinho querido, o amigo querido, ou o familiar. Nós não somos mais tribo, não, gente. Esse conceito tribal, só o meu grupinho. E vamos falar mais nisso daqui a pouco. Bom, a benevolência é a virtude ligada, então, à disposição de agir em benefício dos outros. Ela é bem ampla. Por isso que ela envolve a caridade material e a moral mais do que as outras virtudes, da grande virtude da caridade. Tanto a benevolência quanto a beneficência, gente, elas referem-se, então, à obrigação moral de agir em benefício de outros. Então, promovendo seus interesses
É preciso o que, gente? Que seja abolida, segundo o próprio Espírito São Luís nos diz, a conduta. Agora sim, aquela questão tribal que eu acabei de falar. A beneficência exclusiva, que é apontado lá no item 20, que não é nem assunto totalmente da conversa de hoje, mas estamos tangenciando ela. Então, o que é isso? Né? A caridade, ela não é completa quando a gente pratica somente entre pessoas que professam a mesma opinião, amigos queridos, então a mesma família. Então, é necessário abolir esse espírito de seita e de partido. Nessa época agora nós estamos vendo muito isso, tem muita gente brigando, inclusive baseado nisso. Então é necessário abolir. E vamos parar com essa prática de somente auxiliar, olhar com bons olhos, dar crédito, compreender, gastar, se relacionar, ajudar, ter empatia, ser caridoso somente com aqueles que comungam das nossas crenças, das nossas opiniões, crenças religiosas, ideológicas. Vamos parar com isso. É bom lembrar que Jesus nos deixou o ensinamento de amar os nossos inimigos. É claro, fácil não é, mas precisamos atentar para isso e começar a modificação. Então, mais uma vez, é preciso alertar sobre esses embates que, inclusive, têm sido cada vez mais comuns aí nas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Né? Horrível. E aí a pessoa se diz cristão, se diz espírita, se diz católico, né? Ou protestante evangélico, ou protestante de outra vertente. Vamos substituir as insatisfações, as brigas, os julgamentos e críticas pelo silêncio e muitas preces. Vamos lembrar exemplos como o do apóstolo Pedro, sobretudo nos momentos das provocações do apóstolo Paulo. Os apóstolos eles eram como nós também. Tinham suas dificuldades interiores. Pedro foi o discípulo que mais levou, por assim dizer, bronca de Jesus. Então vamos perceber que as broncas que Jesus deu foram para que Pedro, gente, fosse o alicerce que sabemos que ele se tornou. Se a gente tem esse alicerce do cristianismo, que é a caridade, que é fazer o bem, que é se relacionar com o outro e perdoar, a gente deve, deve isso ao apóstolo Pedro, deve isso a Pedro. E quanto a Paulo, se não fosse Paulo, o cristianismo seria apenas uma seita. E Paulo, ele aprendeu com Pedro essa humildade, esse abaixar a cabeça. Numa das falas, inclusive, de Paulo, em Antioquia, quando ele disse que não conheceu Jesus, mas que ele reconhecia a liberdade do cristianismo, ele provocou Pedro. E Pedro, quando foi passada a palavra para Pedro fazer a réplica, o que Pedro fez? Olha só, Pedro apenas disse que Paulo tinha toda a razão. Ele evitou o atrito, o embate. Pedro abaixou a cabeça para evitar briga, gente. Só um tempo depois foi que Paulo, o grande Paulo, disse que entendeu a renúncia de Pedro. Então, graças ao exemplo de Pedro, do apóstolo Pedro, que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a não brigar, né? Ele aprendeu a se calar diante de muita coisa. E assim, Paulo viu a renúncia de Pedro, para que não ocorresse dissidências no cristianismo. E quanto a nós, olhando isso, falando que somos,
Não é? Não somos, não. Olha aí esse exemplo. Queremos ter paz ou ter razão? Porque o que está aparecendo aí é que tem muita gente tá colocando lá, brigando na sua página do Facebook, no Instagram, ou pessoalmente e tudo mais. Que coisa horrível. Ainda achamos, infelizmente, que nossas ideias e opiniões são melhores que a dos outros. Que aquilo que nós achamos que tem que ser as coisas, que é o mais correto, que é a solução. É muito orgulho, né? Muita vaidade, prepotência. Bom, nós nos achamos melhores e mais inteligentes do que muita gente. Não. Vamos ver pequenininho de novo. Então há quem alegue que não pode fazer caridade porque é pobre. Não pode. Mas o espírito protetor nos chama a atenção nessa questão, né, lá no item 15. E isso corrobora, né, o que o espírito Irmã Rosali, que nós falamos dele, né, que já havia sido mencionado, sobre quando exercitamos a indulgência ou o perdão. Estamos exercitando a caridade moral. É bom então relembrar que indulgência e perdão também são virtudes que compõem a caridade. E assim todos podemos doar independente da condição financeira. Podemos, né? Então, sempre temos algo bom de nós para compartilhar. A caridade faz de todas as virtudes, né? Faz parte de todas as virtudes, se destacando em todos os atos nobres do relacionamento com os outros. Vamos praticar a caridade entre colegas, entre amigos, familiares e também entre estranhos. Que inclusive hoje em dia, até quem cruza com a gente no ônibus, no metrô e tal, um instante lá, sabemos pelos relatos de muitos espíritos que já teve mais história com a gente no passado. Vamos então nos tolerando, né, uns aos outros, nos perdoando mutuamente as nossas fraquezas, os nossos deslizes, as nossas trevas interiores, as nossas, desculpa a expressão, patadas, né? Como praticar a caridade? Qual é o maior obstáculo? Então, retornando à questão da caridade material e da caridade moral, é importante destacar que é tão relevante saciar a fome e a sede do corpo de alguém, caridade material, né, quanto saciar o espírito, a caridade moral. Quando chegamos um dia à casa espírita e nos foi apresentado o espiritismo codificado, o cristianismo redivivo dos primeiros tempos, sem uma série de alterações que foram acontecendo nos textos bíblicos ao longo do tempo, a gente começou a entender então que não existe essa palavra sorte, não existe azar, não existe acaso, predestinação, fatalidade. O que existe, gente, é o esforço e a vontade na modificação, na prática do bem. E quando isso é direcionado para nós, né, para o bem, nos trará benefícios e merecimentos. Nossos guias, mensageiros e espíritos iluminados ao longo aí da história humana, eles nos deram assim fartas exemplificações de como fazer o bem e sermos caridosos. Jesus nos ofertou ensinamentos preciosos, exemplificou todos eles, né? É bom enfatizar que nossos pecados não serão perdoados somente porque demos esmolas, mas sim porque nos modificamos interiormente para melhor. Mas dar esmolas é útil, sim. Principalmente, né, mais ainda, quando o que nos moveu a ajudar foram os bons sentimentos e não outros interesses, muito menos nobres. É preciso modificar
nossos sentimentos, corrigindo nossa maneira de pensar e agir, nossa maneira de ser. É difícil sim, mas precisamos tentar. Não é fácil, ninguém disse que é fácil. Vamos evitar pensamentos e palavras com tristeza, raiva, ódio. Vamos aprender a respeitar. Vamos evitar as fofocas e maledicências. Ficar buscando o erro do outro, comentando o erro do outro. Vamos evitar as críticas e julgamento destilado de más intenções, cheio de veneno. Vamos evitar articular determinadas palavras, pronunciar, né, essas palavras, xingamentos. Vamos ser mais sensíveis para com os sofrimentos alheios. Vamos buscar dirigir o quê? Preces e bons conselhos. Vamos aprender a sermos mais cordiais, aprendendo a sorrir e dar um bom dia. Tanta gente com cara carrancuda aí. Pequenos e simples gestos também fazem parte da caridade. E o maior obstáculo à caridade é o orgulho, né? Se o seu alvo de críticas e julgamentos é alguém que tenta desempenhar uma missão, né, seja a missão de pai, de mãe, ou tantas outras, né, de chefe e tudo mais, né? Ou seja ela de pouca abrangência em relação à quantidade de pessoas ou de grande amplitude, atinja multidões, ao invés de jogar pedra, né, vamos mudar esse comportamento animal, tribal, primitivo, e vamos buscar muitas preces para que essas pessoas sejam envolvidas pelos mentores, né, pelos amigos de luz, para que melhorem seus pensamentos e ações, suas atitudes. Bom, precisamos deixar de ser orgulhosos, tá? E para quem quer ter razão e se importar, né? E parar, então, para quê? Vamos parar de querer ter razão e se importar mais em querer a paz e praticar a caridade. E o Espírito Protetor nos lembra também que Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo dos nossos corações uma sentinela vigilante que se chama consciência. Tá? E agora vamos já para a parte de final, né, na conclusão do nosso estudo aqui. O pessoal do chat eu sempre lembro, né, e às vezes lembro até tardiamente. É sempre um oi. Bom, vamos lá dizer. Emmanuel nos diz que uma das mais belas formas de beneficência é saber viver e ser útil, compreendendo e servindo no mundo íntimo do próximo segundo as necessidades do outro. Palavras de Emmanuel. Há pessoas que só sabem fazer algo de bom pelo outro quando recebem algo em troca. Sobretudo aparecer para fazer propaganda. O popular fica bem na fita. É bom relembrar então que a caridade precisa ser desinteressada. Mais uma vez, né? Relembrando. A pessoa que ainda não aprendeu, um dia vai aprender. Tudo na vida espiritual, que é infinita, por sinal, é um processo. Passo a passo, e às vezes dependendo da pessoa, é muito longo esse processo. Porém, e obviamente que os sofrimentos também, né? Mais sofrimento. Bom, porém, mesmo os que fazem caridade de forma desinteressada, a gente precisa destacar isso, também está ajudando de alguma forma. Afinal de contas, as necessidades do corpo físico, né, dos carentes está sendo saciada. A gente precisa, no corpo físico, comer, beber, se vestir. Né? Então é imenso o campo das boas ações que abrangem a caridade. Se enxergarmos que beneficência é limitada, lembremos que podemos agregar a prática da indulgência e da benevolência. E do perdão também. A benevolência é fazer o bem, enquanto a beneficência, é fazer o bem. Enquanto a beneficência é desejar o bem. Relembrando. As nossas misérias ocultas
As nossas trevas interiores não são o quê? As mais dolorosas. E todos nós as temos. Né? Tem gente que acha que não tem, que é perfeito, que é bom, né? Que já é um anjo, e por aí vai. E na caridade que devemos, então, procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Não nos esqueçamos o quanto o apóstolo Pedro, que eu falei aqui, com o gesto de calar a boca, nos ensinou e também ensinou o apóstolo Paulo, que só mais tarde compreendeu e afirmou, né, em Efésios, né, capítulo 4, versículo 23, que renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Olha o recado do apóstolo Paulo. Bom, e agora, gente, vamos para a nossa prece final. Bom, agora na nossa prece de encerramento do estudo, chega ao fim, fechamos nossos olhos, pensando em Deus, em Jesus e na cor verde, limpando nossas mentes. Vamos agradecer pela oportunidade que tivemos hoje, mais uma vez, de estarmos juntos para estudarmos. E vamos pedir que os nossos guias e mentores estejam conosco agora e sempre, e vamos pedir a espiritualidade amiga, a Mãe Santíssima, por toda a humanidade, por todos nós, devido a esse momento de pandemia que enfrentamos, aos nossos amigos que partiram, né, para o plano espiritual por causa desse momento, e aos familiares também que sofrem, né, com as saudades. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Bom restinho de semana, bom final de semana, boa noite, tchau. Fiquem com Deus.